Olha, Vera, veja assim, ó, é uma situação muito complexa. Nós temos dois momentos bem distintos nesse processo, tá? Primeiro, aquilo que tu falaste anteriormente, a reforma eleitoral seria quase uma reforma política, né? Uhum. Não é somente a unificação dos mandatos que nós sempre defendemos, a FECAM sempre defendeu. Eu, como prefeito também, que já fui outras vezes, já fui eleito outras vezes, assim, ó, eu quero dizer para vocês que nós precisamos unificar as eleições. Primeiro momento, a unificação sempre foi defendida pela FECAM. Por quê? Porque não existe mais como você fazer a cada 2 anos eleições. Não é só pelo custo hoje, vamos lá, do custo do fundo partidário, de mais de 2 bilhões de reais, né? O custo das eleições, né, da justiça eleitoral se estima em torno de 3 bilhões de reais. A infraestrutura que os municípios têm que disponibilizar à justiça eleitoral local, com carros, veículos, pessoas, né, infraestrutura, todo um aparato que possa ter nesse sentido, né? O custo das eleições, né? Nós temos um custo das eleições, tudo bem, movimenta a economia, movimenta a publicidade, movimenta as agências, movimenta todo o processo, mas um custo de eleições estimado para os mais de 5.600 municípios, né, dá em torno de mais de 20 bilhões de reais. O custo das eleições, não digo o custo para se fazer uma campanha, correto? Isso é relacionado do processo. Então, mas o maior e um grande problema, acima de tudo, chama-se a paralisia das ações administrativas, né? Porque as prefeituras em si, elas são prestadoras de serviço. E com vamos dizer assim, a não unificação dos orçamentos, ou seja, este ano é o último ano dos mandatos dos prefeitos, correto? Isso. O ano que vem, nós já fizemos o orçamento dos próximos prefeitos que vão assumir o mandato, correto? Então, o prefeito no ano que vem, ele vai assumir o seu mandato já com um orçamento que não é dele. Ou seja, ele vai ter o primeiro ano do orçamento dele, que ele vai executar, não seria dele. Então, seria do quê? Do prefeito anterior, correto? A mesma coisa que nós temos o ano retrasado, mais precisamente em 2018, nós tivemos eleições para presidente, para governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, se paralisou toda a sistemática. O ano passado, em 2019, nós tivemos aí o primeiro ano desse novo presidente, né, desses novos governadores ou governadores reeleitos. O que acontece? Há sempre o primeiro ano uma estagnação dos serviços, ao qual, normalmente, em 99%, os prefeitos, os governadores e o próprio presidente fazem suas reformas, fazem suas adequações, implementam o seu modelo administrativo de gestão, correto? Fazendo com que haja uma redução de repasses de recursos para os entes federados, ou seja, do governo federal para o estadual. Ou seja, o ano passado não aconteceu nada, a não ser as verbas vinculadas para a saúde, para a educação, só reformas, adequações e assim por diante, né? Isso fez com que os municípios que fossem trabalhar o ano passado, que seria, vamos dizer assim, o nosso terceiro ano, que seria o melhor ano, nós não trabalhamos, não fizemos nada. Esse ano de novo, agora em eleições, a partir de abril já começa a descompatibilização, ou seja, porque em razões das eleições, começa as restrições com relação a contratos, a obras, tudo mais, as verbas, recebimento de verbas, que não sejam vinculados do governo federal, estadual, ou seja, para tudo. Não estou falando de pandemia, tá? Só estou falando de gestão. Então, a cada 4 anos, trabalha 2. O que a FECAM entende? Que nós precisamos unificar as eleições, ser mandato de 5 anos. 5 anos, tá? Primeiro ano, você vai pegar do orçamento anterior e unificar presidente, governador e prefeitos. E todos os parlamentares que devem ser executados nesse sentido, tá? Por quê? Aí você tem mais 4 anos para trabalhar. E sem direito à reeleição para presidente, para governador e para prefeito. Ou seja, 5 anos de mandato. Para o legislativo, que possa ter mais um mandato de reeleição. E não muito mais que isso, para que as pessoas também não se perpetuem nos cargos legislativos, como também no executivo, que nós temos hoje somente o direito a uma reeleição, correto? Uhum. Então, esse é o principal objetivo da unificação das eleições. Uhum. Mas, Vera, nós temos um momento diferente hoje. Uhum. Nós temos um momento que nos dificulta fazer eleições. Nós temos um isolamento social, nós temos uma pandemia, nós temos restrições, nós temos no Brasil mais de 1.300, vamos dizer assim, prefeitos que têm mais de 60 anos, que pelo isolamento social deveriam ter restrições e ficar em casa, entre aspas, né? Nesse sentido. Nós temos aí
aproximadamente 82% dos prefeitos que podem reeleição. Agora te pergunto, como que nós vamos fazer uma eleição em Santa Catarina, excepcionalmente, se nós temos aí poucos municípios que têm geração de TV, temos rádio, certo? Temos plataformas digitais, mas você acha que todos escutam e têm as plataformas digitais? Temos municípios que nem acesso à internet, vamos dizer assim, temos dificuldade de plataformas que possam chegar aos municípios no interior, e alguma coisa nesse sentido. Temos mais de 100 municípios catarinenses com menos de 5 mil habitantes. Ou seja, como é que você vai conseguir fazer uma eleição? Porque o voto é uma transferência de confiabilidade. Eu vou votar em você porque eu acredito que o teu trabalho, o teu serviço é o que vai melhorar a nossa vida. É coletivo, na verdade, na maioria absoluta, né? Uhum. Então você não consegue fazer reuniões com as pessoas, você não consegue transferir essa informação, né? Nós não sabemos o quanto tempo que vai durar a pandemia, a intensidade. Hoje nós temos em São Paulo, alguns municípios em São Paulo complicado, em Manaus, nós temos lá no Nordeste complicado, no Rio de Janeiro, né? Mas amanhã, em Santa Catarina nós temos algumas situações aqui, tipo Concórdia, Ipumirim, Chapecó, no Sul também, algumas situações, em outros locais, o resto está adequado. Mas como não tem um tratamento no sentido ainda, o que acontece? Você vai ter restrições e é injusto, vou dizer para você, é bem injusto para aqueles que não estão no cargo. Porque nós, prefeitos que vão à reeleição, tem muito mais vantagem, porque ele está dentro da estrutura, está fazendo a administração, né? As pessoas sabem no momento difícil que está passando, né? Estão relevando o processo, e ninguém está muito interessado em eleições esse ano, me perdoe de falar, em gastar, estão preocupados com saúde, estão preocupados em manter seu negócio, estão preocupados em ter seu emprego para a sustentabilidade da sua família, né? Ou seja, são diversos fatores que beneficiam até quem está no cargo, quem está no mandato. Então nós temos aí uma disparidade e uma injustiça na situação eleitoral. Isso que nós falamos, não é para se defender do seu próprio cargo, ter mais 2 anos, tá? O que precisa é ter coragem política para unificar essas eleições. É isso que nós precisamos ter. Não existe mais como manter todo o processo. Então nós temos a pandemia e as questões, vamos dizer assim, administrativas, funcionais, operacionais e prestação de serviços que são inviabilizadas com eleição a cada 4 anos. Ou seja, a cada 4 anos você só trabalha 2 anos, o resto é paralisação. Pois é, agora me diz uma coisa, presidente, a gente sabe que tudo passa pelo Congresso, né? Tudo depende do Congresso. E no Congresso tem, por exemplo, os senadores, eles têm o mandato de 8 anos. Como fazer, convencê-los a mudar, fazer essa reforma política, se, por exemplo, o mandato for de 5 anos, vai reduzir? O senhor acha que eles vão ter interesse em fazer isso? A gente já nota que não há interesse, não só dos senadores, mas em muitos deputados também em fazer essa mudança. Tem gente que está lá já 4, 5, 6, 7, 8 mandatos, por exemplo. Veja, e aí, precisa ter vontade política, exatamente, né? como mudar isso? Como é que a sociedade pode ajudar, já que o Congresso é que faz essa mudança? Participando, explicando, interagindo, conversando. Nós chamamos os nossos parlamentares na bancada catarinense, como toda a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, chamou todas as bancadas estaduais, né? E está conversando com eles, explicando, e assim, estou falando de Santa Catarina, as pessoas que participaram da bancada são unanimemente são favoráveis à unificação. Os senadores que participaram, não quero nominar aqui, né, até uma situação, nem os deputados federais que participaram, mas assim, um ou outro que se absteram, assim, mas a maioria absoluta é unânime na unificação. Claro que hoje nós temos aí 150 deputados federais, não sei os senadores nesse sentido, também, mas 150 deputados federais que são candidatos a prefeitos. Então, claro que há vamos dizer assim, dentro da legislação, e é de direito que eles possam concorrer ao cargo do executivo, né? E o deputado, ele não precisa se licenciar, ele não precisa renunciar ao cargo, né, para concorrer a uma prefeitura, no caso, no sentido agora, nessas eleições, né? Então, ele pode continuar. Então, aquilo que tu falaste, precisa de vontade política. Mas assim, a reforma não é uma reforma eleitoral, precisa de uma reforma política. E eu acho que, na minha modesta opinião, pelo bem do Brasil, as questões administrativas deveriam ter coragem de fazer a unificação. Mas nós temos conversado com todos a sociedade, no sentido, tentando explicar, a FECAM está defendendo porque ela quer se manter no cargo. Não é nada disso. Nós temos uma vantagem, quem está no cargo hoje tem uma vantagem enorme
de ser candidato por tudo que te falei, em termos de restrições, de publicidade, quem está no cargo hoje. A eleição é 45 dias. Você sabe que é 45 dias, né? Então, é difícil alguém expor. E não é agora, tipo, um efeito do tsunami que veio, como nas últimas eleições, de mudança. Eu sei muito bem o que estou falando, né? Tanto a nível federal, estadual e municipal. E olha só, se nós tivéssemos as eleições unificadas, né, você acha que teria uma discussão agora, estou falando assim, de meu âmbito pessoal, você ouvindo o presidente da República discutindo com governadores e falando já em sucessão para 2022, não teria nada disso, porque não teria candidatura à reeleição entre presidente nem governador. Estaríamos discutindo ações administrativas, ações de aplicações de qualidade de vida, de infraestrutura. Não se estaria discutindo plataformas eleitorais ou discussões porque quanto pior é melhor. A verdade é essa. Então, tudo isso precisa de coragem e a gente precisa avançar nesse sentido. Mas já existe PEC já no governo federal, tá? Vou só explicar o que a gente tem ouvido nesse sentido, né? E conversando com os parlamentares, está se criando comissões agora no Congresso Nacional. Aquilo que tu falou, não é que não há uma vontade, agora que começa a discutir o ambiente, né? No Brasil é assim, quando a coisa começa a chegar, a gente começa a discutir, não é verdade? Na verdade é esse sentido, né? Como tudo na vida, né? Então está se discutindo agora, criando-se comissões, há uma PEC lá já do senador Wellington, que já está com 28 assinaturas, está correndo no processo para a unificação das eleições, tá? Que unifica, a intenção que venha unificar e depois discute e faz a reforma, se vai ter direito à reeleição ou não, se o mandato do senador vai ser de 5 anos para 10 anos, né? De 8 para 10, né? Os seus parlamentares poderão a reeleição uma vez, 2 vezes, mas o importante é unificar. Então, essa situação, e temos ainda, porque é de responsabilidade do Congresso Nacional. E já tem ambiente para que se possa fazer, não há, a Constituição não permite. A Constituição permite sim, desde que haja interesse, haja uma motivação para isso, pode acontecer e ser feita essa unificação. E o TSE, a Justiça Eleitoral, ela tem a validade que dentro do processo, até onde que atinge, né, ela é responsável pelo cumprimento da legislação, certo? Ela é responsável pelo cumprimento da legislação, tanto falando de eleitoral nesse momento, e eles sabem que eles podem prorrogar até dia 6, sei lá, em novembro, dezembro. E nós não queremos prorrogação, porque como é que nós vamos fechar as contas? Como é que nós vamos fazer a transição? É muito complicado. Então, precisa sim que o Congresso brasileiro faça a sua parte, se assim entender. Mas motivação existe, unificação é fundamental para o bem do Brasil, sem dúvida alguma, tá? E o momento de pandemia hoje, ele, vamos dizer assim, ele deixa, não exerce a democracia plena das pessoas transferirem o seu voto. Nós vamos ter muita abstenção, com certeza, dependendo da intensidade. Ele vai dizer aqui, 30 dias, Vera, eu vou ter, a Caçadora, eu vou estar com lockdown, sei lá, não sei. Hoje nós estamos tranquilos, né? Agora aí, vamos lá, em outras cidades, em Tubarão, em Florianópolis, poderá estar tranquilo. Então é difícil você ter uma hegemonia, uma coisa igual a toda Santa Catarina, imagina no Brasil então, né? É verdade, porque mudar de outubro para dezembro não faz muita diferença, né? Não faz nenhuma diferença nenhuma. Não sabemos a intensidade e como é que vai estar o processo. Não tem nem como pensar. Exatamente. Nós vamos em frente, né? Mas o senhor acha que dá para... quando o senhor sente, o senhor disse que está sentindo já no Congresso essa mobilização, o senhor acha que é o suficiente para realmente fazer essa mudança ainda com a pressão popular? Sim, dependendo da pressão popular e sabe que o Congresso, ele movimenta muito, claro, o Congresso nesse momento tem feito uma boa parte com relação às adequações, né, com relação às reformas. Você pode observar que tem, apesar das atribuições, que às vezes a gente tem os poderes, eles têm que estar restritos às suas ações, correto? Sentido, né? O TSE é o manto, né? O de direito, né? A justiça, né? Ela tem que cuidar de toda a parte, né, da justiça, toda a adequação do direito, né? Certo? O Congresso, ele tem que legislar e o Executivo tem que executar. Então tem que separar os poderes, né? Cada um com as suas responsabilidades e assim por diante, tá? Mas assim, há um grande interesse no Congresso brasileiro hoje que o Brasil ajuste, que possa avançar, porque as pessoas estão sentindo isso, né? É uma dificuldade que nós estamos vivendo. E vou lhe dizer, nós teremos mais problemas ainda. Estou falando em arrecadação, a média da arrecadação está em
20% a 25% a queda, né? Nós vamos chegar até a final do ano, dentro dos índices nossos aí, de expectativas, nós devemos chegar aí aproximadamente a receitas de 2016, 2017, dependendo se continuar nessa mesma situação. Porque cai a atividade empresarial, o consumo cai, há todo um processo, né, de queda de arrecadação. Então, mas há interesse do governo, do Congresso, sim, mas vai depender da sensibilidade, da intensidade e da vontade política que possa unificar essas eleições, que esse é a nossa principal luta, no sentido de que o Brasil possa parar de ter eleição a cada 2 anos. Se alguns deputados ou senadores colocam algum empecilho, como se diz, a Constituição basta uma emenda, né? Com uma emenda já se consegue mudar as eleições, unificar já para 2022, né? Tem que ser uma PEC, aí ser uma emenda complementar da Constituição, né? Da Constituição. Exatamente, não é nada difícil, só ter boa vontade, como diz o senhor, né? Mas tudo é um parametrização que a gente vai trabalhar, e eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, né? Respeitar os poderes constituídos, fazer interlocução, fazer transferência, e cada um com o seu entendimento no regime democrático, né? Que possa avançar de um lado ou de outro, né? Assim que funciona a vida nossa. Como é que a FECAM está fazendo para tentar mudar esse panorama? Nós temos conversado bastante com os parlamentares, né? Ouvindo muita sensibilidade nas cidades, nas pessoas, nesse sentido, no ambiente, que é ruim a gente ficar falando assim, ó, mas as pessoas voltam a falar, não estão hoje preocupadas em questões eleitorais, estão preocupadas em saúde, né, em se preservar, estão muitos com medo, se preocupadas com o emprego, que é a sua principal sustentabilidade, né, que a economia avance, que as reformas avancem. Então, o momento eleitoral agora é tirar do foco, é tirar da estrutura de todos os problemas que a gente tem e tantas dificuldades de entendimento que a gente tem sobre tudo que está acontecendo, né? Desunir todo um processo, é muito difícil. Mas a gente está tentando sensibilizar e mostrar a realidade que as pessoas entendem, e os parlamentares que também conheçam toda a realidade local. Ok. Presidente, obrigada pela sua participação, eu concordo plenamente com a FECAM, né? E a gente fica na torcida aqui também para que realmente a coisa aconteça, acompanhando, também tentando conscientizar a própria população para que ela também tenha uma parcela de contribuição nessa questão da mudança. Um abraço. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. E lembrando, Vera, a importância que as pessoas têm. De nada adianta o setor público, seja a esfera federal, estadual, municipal, fazer as restrições, isolamento social, cuidado, se as pessoas não se cuidarem. Nós somos os principais agentes transmissores. Então, a higienização, ou seja, a higienização, o uso dos EPIs, o uso de máscara, distanciamento, o cuidado com as pessoas que têm comorbidades, né? Ou seja, isso é fundamental para que a gente possa passar dessa para melhor. E nós vamos passar. Obrigado e uma ótima semana. Deixa eu só perguntar para o senhor, o senhor falou em questão, quanto é que se gasta numa eleição municipal? Assim, a média nacional se estima em torno de lançamento em torno de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais são os valores levantados para mais de 5.600 municípios em eleições, né? Nesse sentido. Tá? Sim, é muito dinheiro, 3 bilhões pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, e 2 bilhões de fundo partidário. Então, falando de 25 bilhões aí. 25 bilhões, mais ou menos, que se gasta. O registrado, mais ou menos.